Trazer uma outra informação, um novo levantamento do Datafolha mostrou que Ronaldo Caiado e Romeu Zema já estão empatados com Lula em um eventual segundo turno. Em ambos os cenários, o presidente possui 45% das intenções de voto contra 42% do ex-governador de Goiás e também do ex-governador de Minas. Apesar de publicar um vídeo ao lado de Flávio Bolsonaro no fim de semana, Zema descartou, pelo menos neste momento, uma aliança com o senador e afirmou que representa uma direita diferente, destacando a sua intenção de reduzir os gastos públicos, priorizar a segurança pública com mudanças legislativas que aumentem a punição dos criminosos. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, a gente começou a observar mudanças, né, nos levantamentos. Os institutos de pesquisas começaram a fazer levantamentos com vários nomes, depois eles começaram a repetir com alguns nomes a partir do momento em que os partidos começaram a divulgar quem seriam os seus pré-candidatos. E Flávio talvez tenha sido o primeiro da oposição a performar melhor, empatar com o presidente Lula e chegar a passar o presidente Lula em cenários de segundo turno, em vários levantamentos, né? Agora, um episódio curioso, né? Ronaldo Caiado e Romeu Zema também aparecem empatados com o presidente Lula em cenários de segundo turno. O que isso sinaliza? Essa não vai ser uma eleição de paixões, Caniato. Diferente do que aconteceu em 2018 e também em 2022, né? Você tinha ali, por parte significativa do eleitorado, uma identidade tão grande com Jair Bolsonaro que esse movimento, né, se consolidou nisso que a gente chama hoje de bolsonarismo, por causa do Jair Bolsonaro. Agora, esse amor, ele não se repete na mesma intensidade com Flávio Bolsonaro, por questões múltiplas, enfim, é outra pessoa, outra natureza, são outros trejeitos, outra forma de falar, mas isso não quer dizer que os apoiadores do pai de Flávio não vão apoiar. Claro que vão fazer campanha, vão se empenhar, mas é outro tipo de paixão. Então, quando nós observamos as pesquisas, o que fica muito claro é que esta eleição será decidida pela rejeição. Não importa quem vai para o segundo turno contra Lula, terá os mesmos votos, seja quem for o candidato. Da mesma forma, os eleitores da esquerda, eles não têm alternativa. Não há nenhum outro candidato de esquerda que possa ir para o segundo turno, possa disputar a possibilidade de ir para o segundo turno. Então, quem for com Lula no primeiro turno, vai com Lula no segundo turno. Dificilmente você vai ter um voto. A pessoa votou no Zema ou votou no Caiado, aí no segundo turno vai votar no Lula, porque foi com o Flávio Bolsonaro. Esse cenário não vai acontecer. Então, a gente não tem um problema, né? As pessoas ficam muito preocupadas de, está rachando a direita. Não tem problema rachar a direita. Os votos que vão para Zema, para Caiado ou para Flávio vão continuar com a direita no segundo turno. Então, isso não é um problema em si. Agora, para Lula, o que ele tem ali é uma tentativa de ganhar essa eleição no primeiro turno. E isso é que se precisa ficar atento, apesar de eu não achar que ele tenha instrumentos nem de perto parecidos com o que ele teve em 2022 em termos de discurso. O Brasil está mal, mas pior, o brasileiro está muito mal. E isso vem carregado de uma responsabilização do atual governo. Portanto, Caniato, eu vejo que a dinâmica dessa eleição vai indicar justamente isso. Os dois candidatos do segundo turno terão os votos que no primeiro turno ficaram com um dos lados da disputa, direita ou esquerda. Pois é, Caiado e Zema subindo, né, nos levantamentos em cenários de segundo turno. Estaria boa parte da população insatisfeita com o governo federal, Paulo? Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, que tem a ver um pouco com as análises que o Dávila tem feito em relação aos vários nomes da direita, o cenário chileno, e de que maneira isso acaba sinalizando para uma certa insatisfação da população. Acho que dá para conectar tudo isso, né, Dávila? Com certeza, Caniato, tem um pedaço grande dos eleitores de direita que querem votar em outros candidatos que não seja Flávio Bolsonaro. Daí o grande potencial do crescimento de alguns candidatos como Ronaldo Caiado, Romeu Zema. Então é preciso ficar na corrida. Segunda coisa que precisa ficar na corrida é justamente para provocar o segundo turno.
Porque como são candidatos, tanto o Caiado quanto o Zema, que tem baixa rejeição, esse voto pode ajudar a aumentar bastante a base de votos necessários para provocar uma eleição de segundo turno. E no segundo turno, a direita ganha de Lula. Então, essa história de tentar tirar os outros candidatos da direita e focar todos os votos em Flávio Bolsonaro é um enorme risco, porque pode ser que a eleição termine no primeiro turno e com a vitória de Lula. Então, porque se for essa margem pequena de 1, 2 pontos na frente, pode ser que isso aconteça. Então, os eleitores de direita querem mais opções e todas essas opções no primeiro turno é óbvio que vão migrar para o candidato que for no segundo turno. Então, tem que pensar de uma forma diferente. É como não fazer com que a eleição termine no primeiro turno, e sim que haja um segundo turno, porque esta sim é a situação que colocará Lula e o PT fora da presidência do Brasil.